E na volta da balada, na madrugada, eu estava de moto, eu sofri um acidente. E eu me lembro que na hora eu vi bêbado, né? Tinha bebido todas. E ali eu vi assim, as pessoas querendo me socorrer. Eu não sei se via realmente com os olhos ou se minha percepção, não, sinceramente não sei. Me prenderam, fui te ajudar e você estava morto. Eu botei a mão em você não tinha nenhum sinal de vida, você estava morto. Você não estava com vida e eu falei com você, tentei falar, até que me tiraram daqui. E o que aconteceu com você? Aí eu fiquei quieto. Aí ele falou, aconteceu alguma coisa. Eu falei assim. Bom dia a todos do canal Semeando Vida. Estou gravando esse testemunho para esse canal que é uma benção. Eu tenho ali fortes testemunhos que nos fazem refletir, testemunhos que fortalecem a nossa fé, né? É um canal muito abençoado e eu estou aqui nesse dia gravando esse testemunho do que realmente aconteceu comigo uns 40 anos atrás, mas eu quero pedir a direção do Espírito Santo, porque eu tive que fazer um breve roteiro para não me perder, mas na verdade eu confio na tua direção, Espírito Santo. Me ajuda, me orienta, me faz lembrar. O meu roteiro pode ter tido uma coisa ou outra de mim mesmo, mas eu quero que na verdade honrar a Shuri Cantarabaçu através da minha vida, Senhor, através da tua obra, Espírito Santo, que o Senhor venha me usar para edificar, para salvar, para restaurar vidas e o Senhor ser glorificado através da obra do Espírito Santo no nome de Jesus. Então, bom dia, né? Meu nome é Luiz Carlos Aquino, eu trabalho, sempre atuei assim na área de eventos, atualmente eu trabalho home office, né? Pouquíssimos trabalhos, né? Mas o Senhor sempre me socorrendo e eu tenho, na realidade, diversos testemunhos, o vídeo teria que terminar esse, fazer outro, porque são diversas áreas, né? Testemunho de dízimo, prosperidade, né? Batismo com o Espírito Santo, né? Evangelismo em presídio durante 5 anos, né? Por que eu acabei explicando o Espírito Santo? Eu preciso explicar a você. Por que fazer um roteiro? Porque a memória de 65 anos não é igual a quem tem 30, né? Quem tem 20, 40, né? Então vai pesando. Enquanto eu fazia esse roteiro, eu fui me lembrando, e a gente vai lembrando de testemunhos que muitas vezes ficaram ali arquivados, precisa ser colocado para fora. Testemunho meu, só eu glorifico, testemunho que eu falo, o Senhor é glorificado por todos, no nome de Jesus Cristo. Então, eu tive arrebatamento em um avião 747 nas nuvens, né? E vi os passageiros dentro do avião, vi o avião explodir. Eu fui arrebatado também para as Olimpíadas em Atlanta em 1996, inclusive impedir um atentado. Eu fui usado na intercessão para selar paz entre 2 nações. São coisas que a gente não vai falar porque as pessoas... Mas com a abertura desse canal a gente se anima. A gente se anima. E é claro que a pessoa que está do outro lado, né, vai examinar. A própria Bíblia fala, né, examine tudo e retenha o que é bom. É assim que diz a palavra. Aprendi a obedecer, claro, eu tenho a minha preferência, né? Se eu puder um dia ter a oportunidade, eu vou falar sobre isso. Eu tenho a minha preferência partidária, né? Eu votei no presidente anterior e quando eu perdi nessas eleições, o Senhor me ensinou a obedecer, né? A Bíblia manda orar pelas autoridades e eu oro atualmente pela autoridade que está aí. Oro como orava pelo outro. Se não oro mais, acho até que oro mais. E o Senhor me ensinou isso, a aprender a aceitar derrotas, né? E verificar se é o inimigo ou se é a mão de Deus. Então, o Deus ele tem primazia, ele é soberano. Ninguém está acima dele. Então, pensar muito antes de falar besteira. Entendeu? A nossa nação, ela é uma nação abençoada, mas a Bíblia manda, né? De 1 Timóteo capítulo 2, que diz assim,
Admoesto-te, pois, antes de tudo, que se faça deprecações, orações, intercessões, ações de graça por todos os homens, pelos reis, aqui no caso do Brasil, a presidente da República, porque isso é bom e agradável a Deus, para que haja paz, olha só, para que possamos viver em paz, olha que coisa linda. Então muitos crentes não sabem, né, e não promovem isso, né. O que eu vou me ater aqui agora é contar o meu acidente que eu tive, né, um acidente que eu sofri, que eu tive do outro lado, eu fui até o outro lado e voltei, né. Então isso começa, né, na adolescência. Eu tinha lá meus 15, 16 anos e eu tive minha primeira experiência com Deus, porque existia naquela época aquela turma de esquina, né. Então o pessoal ia para a turma, hoje é raro uma coisa dessa, mas tinha aquele grupo de esquina que as pessoas não estavam ali para fazer besteira, mas estavam ali para conversar, para jogar conversa fora, e ali se reunia, né? E entre o nosso grupo ali tinha um crente, um adolescente que era crente, né? E ele não sabia expressar muito, né, sobre a palavra, né? Mas um pouco que ele falava já fazia todo mundo crescer os olhos, e ele ainda tinha contra ele que era gago. Então era assim uma situação que acabou me levando, eu acabei indo para a igreja, né? Não só eu, mas outros amigos meus lá da época, né, da adolescência, fomos para a igreja, e eu fiquei quase 5 meses na igreja, mas o mundo me chamava, me atraía, eu era garoto ainda, entendeu? E querendo, na verdade, conhecer o mundo, mas eu sentia o poder de Deus, né? Então o que eu fiz? Eu fui ousado, eu peguei a Bíblia, e abri a Bíblia e falei: Senhor, o Senhor sabe que eu quero servir o Senhor, mas eu estou muito jovem, Senhor, eu estou muito novo, e eu estou com uns pensamentos meio estranhos, eu não quero ficar assim dentro da igreja, eu só quero que o Senhor entenda que eu sou teu, né? Não me abandone, eu quero te servir. Mas eu acho, aí o meu pastor naquela época, misericórdia, não tinha entendimento, e ele era muito daqueles rígidos, né, fanáticos. Isso é um problema, isso afasta muito os jovens, né? Só não pode, tem ideia para tudo, para a gente aceitar, né? Hoje eu aceito, que na época eu não podia, né? Mas naquela época eu não aceitava, então acabei me afastando da igreja. E o que aconteceu? Eu falei: então, Senhor, fala comigo, me dá uma palavra para que eu possa ter essa palavra para o resto da minha vida. E quando eu abri a Bíblia, aleatoriamente, abriu lá em João, capítulo 11, versículo 25, esse versículo foi que me deu vida, né? Depois de morto me deu vida, eu vou contar, mas 11, 25, que diz assim, disse-lhe Jesus, glória, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Pronto. Abri ali, eu falei: Senhor, eu vou guardar isso, eu vou comer esse versículo, vai ficar comigo pro resto da minha vida. O tempo passou, 10 anos depois, né, já casado, já com filho, né, e aí eu tinha um negócio, eu tive um negócio na área de comida, né, e um dos meus clientes era exatamente lá a Noite Carioca, né, no Pão de Açúcar, que na época era o supra-sumo, né, da juventude, né? Então, e como eu tinha um trabalho ali muito, acabava envolvendo atendimento até artistas, e aquilo ali trazia de uma certa forma, fazia com que a tua luz brilhasse, né, e chamasse muita atenção. Acabei me perdendo, ganhando muito dinheiro, acabei tendo uma amante, e uma vida promíscua, e aí não fiquei muito tempo nessa vida não, até que aconteceu alguma coisa que me desagradou, e aí eu estava em dúvida se eu ficava com a minha esposa ou se eu ficava com a minha amante. Então eu tomei uma decisão, tinha conseguido um emprego, eu tinha perdi esse negócio, arrumei um emprego michuruca, mas que me deu a oportunidade de ir para Recife fazer um trabalho. Eu fui para Recife. Chegando em Recife, balada, entendeu? Eu trabalhei, claro, eu trabalhava de noite balada, então era sexta-feira, eu fui para balada, né? E nessa balada lá, conheci diversas pessoas, aquela coisa toda, e na volta da balada, na madrugada, eu estava de moto,
eu sofri um acidente. E eu me lembro que na hora eu vi bêbado, né? Tinha bebido todas. E ali eu vi assim, as pessoas querendo me socorrer. Eu não sei se via realmente com os olhos ou se minha percepção, não, sinceramente não sei. Mas eu via as pessoas socorrendo, chama isso, chama a ambulância, chama a polícia, enfim. E eu cheguei no hospital. Quando eu chego no hospital, né, lá na portaria do hospital, subindo a escada, alguém dava assim na minha cara e fala o telefone, porque o documento dizia que eu era do Rio de Janeiro, mas não tinha telefone. E aí eu botei para fora 261-5427, né? Dali eu apaguei, foi a última coisa que eu me lembro. Aqui, foi ali, dali eu apaguei. Comecei a sentir uma leveza, mais uma leveza. Saiu uma tonelada de cima da gente, um peso. Mas aquele alívio, aquela leveza, e eu fui sentindo isso, né, vendo o corpo embaixo e entrando num túnel. Ao entrar nesse túnel, a posição que eu ficava era assim, então passava a imagem do lado direito e passava a imagem do lado esquerdo. E você ia, né, passando, né, com uma velocidade muito grande, como se fossem painéis de LED, né, e tudo ali registrado como se fosse um HD de computador. Até que no final tem uma luz, e quando eu cheguei ali, tipo uma recepção, eu encontro ali um homem com umas vestes de estranha altura, desproporcional à altura humana, umas vestes estranhas, nem olhou para mim, eu chorando ali, a gente chora mesmo, eu senti sede naquele lugar, e ali eu, desesperado, eu falei assim, eu quero voltar. Eu arrisquei falar alguma coisa, eu quero voltar. Eu não vou mais ter aquela vida que eu tinha, não vou mais trair minha esposa, não. Ele só respondeu assim, daqui ninguém volta. Aí se eu já estava desesperado, eu não sei nem como definir, né, o estado que eu fiquei. Então eu chorando, mais ainda chorando, né? Mas eu preciso voltar, eu tenho meu filho e daqui a pouco, eu não tenho dúvida que é o Espírito Santo que faz lembrar, porque depois examinando a Escritura a gente vê lá que quem deu vida ao Senhor Jesus Cristo foi o Espírito Santo. Então ele, Jesus depois de morto, foi o Espírito Santo que foi lá e... Então ele vai, aí vem assim a minha memória, né? Aí quando eu era adolescente, eu ganhei uma força naquela hora. Mas peraí! Na época que eu aceitei o Senhor Jesus Cristo como meu Salvador, eu falei com ele e ele me garantiu que eu nem comecei a ler o versículo, mal comecei, daqui a pouco veio uma voz que parecia um trovão e falou assim, pode voltar! Aí aquilo tudo ali, o sentinela que estava naquela pose até então, né, de cabeça baixa, que ninguém volta. Mas a ordem foi dada, e aí, né, ele foi, me pegou, me conduziu, muito a contragosto mesmo, me conduziu, né, meio ríspido, e chegou num lugar que eu não sei como, eu sei que na porta, se eu passasse, eu estava acabado, né, era uma porta alta, da cor de jacarandá, e então ele chegou para mim, botou o dedo em rixa e falou assim, tu vai voltar, mas se tu contar isso aqui para alguém, eu te trago aqui de novo. E aí eu fui, né? Aí agora eu já estou, né? Eu chego no hospital, tem um lençol meio que transparente me cobrindo, né? E nisso que eu volto, mas as dores, o peso, voltou tudo. E aí, né, o acidente me fez partir o fêmur, né? Traumatismo craniano, né? Eu me lembro que eu tomei acho que 12 ou 13 pontos na cabeça, só que estava aberto, né? Sangue coagulado. Nisso que vem aquelas dores, eu só dou um grito. Quando eu falo com o lençol coberto, e a enfermeira, e ali parecia ser um lugar, depois eu vi, parecia ser um lugar que colocavam as pessoas que tinham partido dessa para outra, né? Então ali tinha diversas macas, né? As pessoas ali passando por algum tipo de processo, enfim. Aí a enfermeira, ai meu Deus do céu, ela sai correndo, toma um susto, sai correndo. Aí daqui a pouco ela volta com o médico, e aí tira o lençol, né, de mim. Eu enxerguei ali, vi aquilo tudo, aquela luz ali me incomodando, e aí o médico do lado, ela falou, não, mas é que ele morreu tal hora, né? Não, risca
reanimou tal hora. E aí corre para cá, faz aquilo, né? Viu que minha cabeça estava aberta, e aí vai lá para buscar os procedimentos, aquela coisa toda. Nisso eu escuto um burburinho. Aí o burburinho, né? O médico e a enfermeira ainda está ali, né? A pessoa querendo entrar. E o médico, não pode entrar aqui agora, aqui não pode entrar, etc. Tal, mas era o francês. O francês havia sido detido pela polícia, porque ele me socorreu, mas a polícia achava que ele tinha me atropelado. Então, ele deteve ele ali, e aí o francês, né, quando escutou a minha voz, etc. Tal, ele forçou barra e veio polícia, veio cônsul, veio todo mundo. Aí vai aquele, não, mas vocês agora não podem, etc. Tal, o médico falando ríspido, né? Aí eu olhei, quando olhei o francês, eu falei, não, peraí, ele me socorreu. Foi ele que me socorreu, foi Antoine. Aí eu falei o nome dele. Aí ele riu. Aí o cônsul já ficou mais tranquilo, o policial chegou do meu lado, falou assim, olha só, eu detive ele porque... Foi, não, ele que me socorreu. Se não fosse ele, eu não sei nem o que teria acontecido comigo. Mais do que já tinha acontecido. Mas aí foi aquela alegria, aquela coisa toda. Aí o cônsul chegou, depois eu posso pegar um depoimento com você. Sim, mas agora eu tô morrendo de dor. Morrendo de dor. Mas mesmo assim consegui ali, de uma certa forma, safar o francês. E então, aí foi então que o médico, né, eles saíram da sala, né, todo mundo, saiu o policial, saiu o cônsul, saiu esse francês, o Antoine, e aí eles saíram e eu fiquei lá. Aí daqui a pouco, como foi o médico embora também, a enfermeira, daqui a pouco volta o francês. Aí volta ele, o carioca. Eu estive aqui. Eu estava desesperado por causa da minha situação, que me prenderam. Fui te ajudar e você estava morto. Você estava morto, eu botei mão em você. Você não tinha nenhum sinal de vida. Tu estava já gelado. Tudo bem que aqui é gelado, mas já estava muito gelado. E você estava morto. Você não estava com vida. E eu falei com você, tentei falar, até que me tiraram daqui. E o que aconteceu com você? Aí eu fiquei quieto. Aí ele falou, aconteceu alguma coisa. Eu falei assim, ele o quê? Eu falei, não posso. Eu lembrei do dedo, né? Lembrei do dedão lá da ameaça. Eu não posso falar. Ele, por favor, fala. Eu estudo isso lá na França. Eu estudo vida após morte. Por favor, preciso. Eu falei, não posso falar. Olha, por favor, me deixa quieto agora que eu estou morrendo de dor. Eu não aguento mais. Aí depois chegou o médico, começaram a me tratar, aquela coisa toda. E aí ele depois veio, me deu um cartão, né, mandou me entregar um cartão dele, né, com o telefone dele daqui do Brasil, lá da França. Mas depois que eu, na época de ter alta lá do hospital, foi no Hospital da Restauração, lá em Recife. Aí saí do Hospital da Restauração, fui para uma clínica, depois da clínica, fiquei quase 40 dias em Recife. Aí vim para o Rio de Janeiro, nisso sumiu o cartão. Eu perdi o cartão e não consegui falar mais com esse francês. E a única pessoa que eu falei, né, que eu tive coragem de falar na época, foi minha esposa. E eu falei, tipo, com muito medo. Olha só, não podia nem te contar, mas se eu morrer, tu sabe o que aconteceu. Então, naquela época, em 1984, foi a única pessoa que eu contei. Né? Então, eu naturalmente, né, eu, como eu falei, eu tive outros testemunhos, né, e esse túnel, ele tem tudo gravado, você não precisa se explicar em nada, nem adianta se explicar, já passa no túnel aí, está tudo gravado, você fez de bem e de ruim. Né? E eu não sei se isso é com todos. Por que eu digo isso? Porque quem está em Cristo, nova criatura é Cristo, e tem um advogado. E tem um advogado, mas eu acho, né, e existe a promessa. Ô glória, ô Espírito Santo falando para mim assim, aquele que morrer não verá a morte, aquele que está em Cristo não verá a morte, olha que coisa linda. Então, é muita luta estar com Cristo aqui nessa terra, tá? É muita coisa que você precisa dizer não, mas vale a pena. É vida eterna. É claro que eu não vim aqui falar de religião, eu não vim aqui forçar barra para ninguém, mas estou contando o que aconteceu comigo. E então, depois disso, eu fui para... fiquei 2 anos, fiquei 1 ano numa cadeira de roda e barba crescida, morando de favor na casa de sogro, de sogra, cunhado, meio que rebelde, meio que revoltado com a situação, porque
você ficar ali numa situação que você não quer, deixa qualquer um, né, meio que revoltado. E ainda me vem ainda um sobrinho meu, que chegou lá para me visitar, esse sobrinho está vivo até hoje, e aí ele chega, né, por isso que eu digo assim, tem coisas que é melhor você chegar, olhar e ficar calado, né, e ele vira para mim, né, porque ele tinha me conhecido no ápice, né, no auge, e agora ele me vê lá, né, como quem não tem mais jeito, e ele vira para mim e fala isso: tio, o senhor agora está acabado. Ah, rapaz. Eu levantei da cama, botei o dedo na cara dele e falei: escuta aqui, rapaz, você ainda vai ser meu funcionário, vai trabalhar para mim. E com aquela indignação toda, ele tomou aquele susto, né? E aí a profecia se cumpriu, ele foi meu funcionário por quase 10 anos. Hoje ele tem o negócio que eu tinha na época lá em Salvador, né? Então é isso, né? A Bíblia fala lá em Jó, capítulo 22, versículo 28, determinará tu algum negócio, seja firme, e a luz brilhará em seu caminho. Então o motivo de eu fazer esse vídeo é que eu não posso levar comigo, né, aquilo que Deus me deu, né? Então para alcançar que pessoas que não acreditam, pessoas que acreditam mas que estejam fracas, pessoas que estejam sem fé, para fortalecer a fé, para animar a fé, né? Então Deus, ele é longânimo, é misericordioso, não tem nada de especial, nada de especial. Foi assim que aconteceu comigo, né? Por que aconteceu comigo? Eu não sei. Deus é que sabe, mas ele é misericordioso. Eu vejo a misericórdia dele até o dia de hoje, como ele é misericordioso. Então, eu tive um tempo também que eu fiquei desigrejado, né? Isso aí, todo mundo tem um tempinho da caverna, mas não pode fechar a questão, não volto mais para a igreja. Foi o que eu falei, né? Cara, a igreja ali eu não volto mais. Foi o que eu falei, botando um monte de defeito na igreja, que até tinha, né? E tem seus defeitos. Paulo fala sobre isso lá no livro de Coríntios, né? Paulo deixa claro o que é igreja, né? O que é igrejar, né? Mas é necessário, se a gente estudar a vida de Cristo, nós vamos ver que o Senhor Jesus Cristo teve problema, foi só com os sacerdotes, né? Com os rabinos, não. Ele teve problema com a família dele, lá em Marcos capítulo 3, depois João capítulo 5, versículo 7 ou 7:5, não me lembro bem agora, que os irmãos não acreditavam nele. Então é necessário que a gente entenda que a igreja é um lugar, né, para as pessoas doentes mesmo, para tratamento. Então nós não podemos simplesmente fechar uma questão de igreja. Embora eu respeito a opinião de cada um, mas eu estou falando uma experiência minha, né, que eu cheguei para Deus, né, depois de um tempo que eu fiquei desigrejado. Mas eu não parei de ler Bíblia, eu não parei de orar, né? O meu devocional a Deus é diário. Antes de tomar o café da manhã, eu vou lá falar com Deus, né? Jejuando, enfim, até que um dia o Senhor falou comigo claramente: você tem que voltar para a igreja. Aliás, você tem que tomar a Santa Ceia. Aí eu, né, falei: meu Deus, aí eu fui, eu obedeci, eu falei: isso aqui é Deus, né? Eu não sou digno de participar do corpo do Senhor. E aí eu falei: se foi o Senhor, tudo em pensamento, nenhuma palavra, tudo em pensamento. Se for o Senhor, eu vou chegar naquela igreja lá onde eu vou lá tomar Santa Ceia, que era da minha antiga igreja, mas a sede, né? Então tem as congregações e tem a sede. Então eu fui na sede. A congregação fica aqui na minha esquina. Aí eu fui lá para a sede, né? Então ali o povo reunido, tinha umas 700 pessoas mais ou menos. E aí eu falei assim: se eu chegar lá e sentir a tua presença, então eu sei que foi o Senhor que me convidou. Eu tive que pedir a Deus para parar com a presença dele em mim, o Espírito Santo. Para, não aguento mais, por favor, já vi que o Senhor é real. Aí eu não quero ver as pessoas me vendo chorar. Essa é a realidade. E aí depois o Senhor moveu ali a mão ali para me mostrar, né, que eu perguntei ele: mas então qual a igreja que o Senhor quer que eu congregue? Tenta adivinhar qual. Exatamente onde eu falei que nunca mais queria ir, né? E ali eu fui aprendendo, hoje estou aprendendo até hoje, que na realidade o que a gente vê de defeito nos outros, né, basta ir no espelho, né? Nós temos que, ao invés de estar reclamando, nós temos que olhar para Cristo, não poder ficar olhando para um homem não, e orar para aquelas pessoas que você vê que está errado. Foi isso que o Senhor foi me ensinando, o Espírito Santo foi me ensinando, na maturidade, né?
E vale muito a pena. Não adianta você ficar investindo, preocupado em ficar investindo, ganhar dinheiro, ganhar dinheiro, ganhar dinheiro, né? Tem aí o exemplo aí do que aconteceu na pandemia, aqui agora no Rio Grande do Sul, né? Você tem o dia do avião caindo, enfim, você não sabe o dia da manhã, ninguém sabe o dia da manhã, né? Então, um investimento que tem retorno é Cristo. Olha do outro lado, por causa da palavra. Por causa da palavra. Disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. E cabala xerei que vindo derraba sedebe. Quem crê em mim, alabaxia, ainda que esteja morto, viverá. Repalábia cantoia, né? Literalmente eu vivi isso. O manto coube as negas. Então, mesmo depois de velho, né? Aí depois eu aprendi que a tamareira, ela começa a dar fruto entre os 70 e 100 anos. Tem até um ditado que diz que quem planta tâmara, não colhe tâmara, né? Então, depois de velho, né, o senhor podando aí os galhos para dar fruto, para limpando, para dar fruto. Eu quero dar fruto para o meu Senhor. Repalabe, cantobiarebe, de perfeito não tenho nada, sou um dos maiores, piores pecadores que existe. Mas é comanta, né? Obrigado, Espírito Santo. É que nem Pedro ali na porta da igreja, ali do templo, né? Pedro e João, tá lá o aleijado na porta, né? Reparaba, súbia, esperando uma esmola, né? Canto, né? E aí, Kenécia, o aleijado esperando uma esmola. E aí Pedro vira com autoridade no Espírito, que quem te dá essa autoridade é o Espírito Santo, tu não tem, tu é carne. E aí ele fala assim: o que eu tenho eu te dou. É isso que eu tenho aqui, eu te dou. Aceita o Senhor Jesus Cristo. Se você está fora, se você está desanimado, se você está desesperançado, tantas crises acontecendo aí, eu até me lembrei agora, obrigado, Espírito Santo, um testemunho aí de um casamento que o Senhor me usou para restaurar, né, a separação total. Hoje, tanto o marido como a esposa, eles são do ministério de casar lá. Com glória. Oh, glória a Deus, aleluia. É gostoso, e toda vez é isso. A gente vai ser sincero com Deus. Ele vai, é por isso que ele falou, cadê? Ele olha o coração, não, tem esse que é bonito, tem aquele ali, etc. Não, está faltando um, está lá cuidando de ovelha. O menor, repaxalábia, nemecábia. Oh, glória a Deus. Então eu quero agradecer a minha rica oportunidade, que o Senhor continue abençoando esse canal Semeando Vida e que possa estar te abençoando. Eu agradeço essa rica oportunidade no nome de Jesus Cristo. Amém. Canal Semeando Vida. Deus dá o crescimento à semente que é plantada em terra boa. Deixa aqui o seu comentário, se inscreva no canal e ative as notificações para receber mais conteúdos que irão abençoar a sua vida. Até a próxima e fiquem com Deus.